Os projetos, eles surgem de diversas necessidades, tá? Uma das necessidades é o quê? Mudança. Você precisa fazer uma mudança. Então você vai surgir um novo projeto. Por exemplo, tenho lá todos os computadores da minha empresa estão usando o Windows 98. A Microsoft não vai mais dar suporte para o Windows 98. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar o sistema operacional de todos os computadores da empresa para o Windows XP, por exemplo. Isso pode ser um projeto. Por quê? Porque como a gente não vai ter mais suporte do fornecedor, a gente tem que preparar todas as máquinas da empresa, preparar o horário que isso vai ser trocado para poder atender a essa necessidade de mudança. Marcos ainda perguntando, como se fosse um banco de dados para possíveis pesquisas. Sim, Marcos, é muito mais do que um banco de dados para possíveis pesquisas, tá? É para você evitar gastar dinheiro, gastar tempo, que eu acho que é o que mais a gente tem durante um projeto, é a maior cobrança, é prazo, é custo, e qualidade e escopo. Tá? Um outro exemplo para um projeto surgir é uma demanda, tá? Uma demanda de mercado, né? A empresa está vendo que agora, por exemplo, a gente agora está em moda, está falar de pré-sal, né? A demanda, descobriram o petróleo lá debaixo da camada de sal e isso vai gerar dinheiro, isso está gerando demanda. A gente precisa de quê? Precisa de tecnologia, precisa de pessoal qualificado, isso precisa de tanto dessas coisas todas para poder produzir. Então, vamos gerar um projeto para avaliar toda essa necessidade para a gente começar o quê? Render mais. Uma exigência legal. Um exemplo de exigência legal, por exemplo, é quando os bancos passaram a cobrar a CPMF. Você imagina o seguinte, o teu extrato bancário, ele sempre saía de um jeito. De repente, vem o governo e fala, olha, agora você vai ter que tirar 0,38% de todo mundo que faz qualquer débito na sua conta. Então, você precisa modificar todos os seus sistemas financeiros para atender essa exigência legal. Então, você tem que montar um projeto para ver como é que isso vai ficar. Tá? Uma necessidade estratégica. Simplesmente eu quero aumentar meu market share. O que eu preciso fazer? Monta o projeto, planeja, faz a avaliação, a viabilidade do projeto, verifica se é possível e, se for possível, começar a fazer com que esse projeto ande, né? Tome corpo. E aí a gente tem um novo projeto. O que são as partes interessadas? Do inglês, stakeholders. As partes interessadas são todas as pessoas que podem estar envolvidas ou não diretamente no nosso projeto, mas que vão influenciar de alguma forma o nosso projeto. Esperar que tenha muita gente ainda carregando slide. Então vamos lá. Um exemplo de parte interessada, o sponsor, ou patrocinador, tá? O sponsor é aquele cara que vai dar o dinheiro pro seu projeto acontecer. Rodrigo, sim, o stakeholder, ele pode influenciar positivo ou negativamente, tá? E a gente tem que cuidar de tratar de maneiras diferentes, né? Aquele sponsor, aquele stakeholder que influencia a gente negativamente, o que a gente faz? A gente traz ele para perto da gente, tenta identificar aquilo que ele tem de melhor para que ele evite atrapalhar o nosso projeto, que isso impacte o nosso projeto. E positivamente, esse cara ali, ele pode colaborar, ele pode abrir portas para a gente, então tem que tentar buscar isso de bom para fazer com que o meu projeto ele seja concluído dentro do meu prazo, dentro do meu custo e por aí vai. Outro exemplo de stakeholder é o gerente de projetos. Ele é o cara que vai saber do que está acontecendo e é ele que vai dizer sim ou não, que pode ou que não pode,
se uma pessoa que está alocada no projeto, ela vai poder trabalhar naquele projeto, ou se ela vai estar alocada em outro projeto. Os funcionários, né? Funcionário que está insatisfeito, ele contribui negativamente para o projeto. Ele não vai fazer o projeto sair de jeito nenhum. É a mesma coisa, o contrário também. Um funcionário motivado, um funcionário que está satisfeito, que tem um líder do seu lado, ele vai produzir mais e você consegue, com isso, fazer com que aquele seu planejamento seja alcançado. Tá? Se você planejou que um funcionário vai entregar uma tarefa em 24 horas, se ele estiver desmotivado, por exemplo, ele não vai entregar nem 24, nem 48, nem nunca. Ou então vai demorar muito. E aí, o seu planejamento vai por água abaixo? Não, você tem que gerenciar isso. Você tem que saber como tratar essas pessoas. Outro exemplo que a gente tem é a sociedade. Imagina, por exemplo, a construção de uma represa, né? Que você precisa tirar as pessoas, a população ribeirinha do local e movê-las para outro lugar, dar outra casa para elas. Você já pensou se você tem que fazer esse tipo de projeto e essas pessoas resolvem não sair do lugar? Você não faz. Você não cria a sua represa, você não faz o seu projeto andar. Então você precisa o quê? Pensar que essas pessoas podem atrapalhar ou não, ou podem ajudar, dependendo do foco do que você está tratando. O chefe. O chefe, esse aí então é aquele que, se ele não for para ajudar, nossa, como ele atrapalha. Né? Por quê? Porque o chefe, ele é aquele que vai dizer se o funcionário pode sair para o projeto ou se ele vai ficar resolvendo pepino de alguma operação que ele tem que manter, entendeu? E por aí vai. É o chefe que vai cuidar das férias do funcionário, é o chefe que vai cuidar do salário do funcionário. Então a gente precisa também cuidar bastante desse stakeholder para ele não atrapalhar o projeto da gente. Governo. Governo é um outro exemplo que a gente tem de stakeholder. Né? É aquele exemplo que eu dei da CPMF. Se o governo chega e diz que agora ele vai passar a cobrar a CPMF de todo mundo, a gente tem que correr atrás, né, para fazer a coisa acontecer. E não adianta lutar contra, porque tem coisas que vêm em cima e a gente tem que só correr atrás. E o cliente? Eu acho que essa é a pior parte de todas. Eu acho que todo mundo que trabalha com projeto sabe o que é lidar com o cliente. O cliente sempre tem razão, ele tem que ser ouvido, ele nunca sabe o que ele quer exatamente e ele precisa o quê? De uma ajuda, de um bom gerente de projetos para quê? Para identificar o que ele quer e também o que ele não quer. Porque às vezes o cliente diz que ele quer A, mas ele quer A com B, com C, com D. E aí a gente, quando define o escopo, né, isso já é entrando mais na parte de gerência de escopo, é que a gente vai lapidando o que o cliente pede e o que a gente não vai incluir para o cliente depois nos dizer: você não me entregou isso, está faltando aquilo. Não, isso não foi entregue porque você não combinou isso com a gente. E isso estava documentado.